A educação, ela não termina, ou não começa ou termina. Ela é um processo contínuo. Acredito que os adolescentes tenham recuperação, mas o nosso modelo de punição, do estatuto, ele é ainda um pouco utópico. É necessário que se a lei vá se adaptando. O malandro, ele quer distância da polícia. Eu sempre falo, o malandro não se esconde em delegacia, né? Muitas mães e pais procuram a promotoria de justiça e falam, doutor, meu filho está inserido no mundo da droga. O que eu faço? Eu falo, olha, a senhora fez a primeira coisa certa. Procurar ajuda. Procure ajuda. No cartão de visita de hoje, nosso convidado é o promotor da Vara da Infância e da Juventude de Barueri, Dr. Renato Ferreira dos Santos. Formado pela Unifiel, Santos é professor de Direito Processual e Penal, com passagens em diversas instituições de ensino. Apaixonado por motos e um saudosista declarado, tem como mania colecionar carros, motos e outros objetos antigos. Responsável também por atuar na defesa judicial e extrajudicial dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Queremos saber como o nosso convidado imagina o futuro de um país que assiste diariamente em telejornais jovens envolvidos nos mais variados crimes. Muito bem-vindo ao cartão de visita, doutor Renato. Obrigada pela presença. E eu quero saber como é ser promotor nessa área, a área que cuida do futuro do nosso país. Obrigado pelo convite, Débora. É um prazer estar participando aqui desse programa da Record, né, que é um sucesso. E é importante também mostrar o trabalho do Ministério Público nessa área de atuação da infância e juventude, na defesa dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Veja, a minha visão como profissional é extremamente otimista. Embora o nosso país esteja passando por transformações sérias e nós não podemos perder sempre a esperança de que a nossa juventude hoje está, de certa forma, melhorando, né? A qualidade de vida está melhor, os direitos são mais assegurados. No entanto, essa atividade do Ministério Público na área de infância vai desde a parte de proteção à família até a punição dos atos infracionais. E muito embora os atos infracionais, os crimes, entre aspas... É bem abrangente, né, Renato? É o que realmente aparece mais, né? Mas a atuação do Ministério Público vai também da área de saúde, de educação, de fiscalização dos conselhos, dos órgãos de administração pública, né? E sempre no âmbito da proteção do interesse do adolescente. Como eu já falei, Renato, você trabalha diretamente com o futuro do nosso país, né? E o que eu quero saber agora é se é triste atuar nessa área e ver tantos jovens na criminalidade. É uma questão complexa, Débora, porque, veja, a base de todo o futuro do adolescente, da criança e do adolescente, é a família. E, de certa forma, a família vem sofrendo vários ataques, né? E, de outro lado, a educação formal, ou seja, a permanência da criança na escola, nas instituições de ensino, né, as atividades de lazer, etc. Então, é difícil hoje o convívio do adolescente com as drogas, com o álcool e com a marginalidade, com a violência de forma geral. Então, realmente, a colocação é precisa, é muito triste. Muitas vezes, esse caminho da ressocialização do adolescente é algo muito complicado. Como é que a família pode ajudar da melhor forma? Veja, o papel da família é fundamental. Eu sempre digo que os pilares aí da ressocialização do adolescente é o trabalho, a disciplina e a educação. Eu trabalhei muitos anos na área criminal, na área de homicídio, e, de certa forma, trabalhando com adolescente, há sempre uma esperança. E, realmente, na nossa comarca, nós conseguimos, de certa forma, colocar o adolescente em curso profissionalizante, insensibilizar o adolescente junto à família. Enfim, é preciso um acompanhamento constante. É preciso... A educação, ela não termina, ou não começa ou termina. Ela é um processo contínuo. Sim.
Agora, você foi criado na cidade de Osasco, Fui. né? Como é que foi a sua infância, sua adolescência em Osasco? Conta um pouquinho pra gente. Essa foi talvez uma outra época, né, em que todos os vizinhos se conheciam, né, e que as pessoas, né, Brincava na rua? brincavam na rua, tinha um quintal onde a garotada subia no pé da... Hoje quintal é coisa rara, né? É raríssimo. Osasco era uma área completamente industrial, né? E hoje é uma área comercial. Inclusive, ó, é o 4º PIB do estado de São Paulo. Essa evolução toda representa o aumento da violência na região? Qual é a sua opinião a respeito disso? Veja, a nossa região, de forma geral, as cidades ali, Osasco, Carapicuíba, Jandira, Itapevi, então todas elas passaram por um crescimento, experimentaram um crescimento muito grande, né? Uma valorização. E com isso, houve um crescimento, inclusive, da demanda, dos processos, da complexidade e da violência como um todo, né? Então, veja, não é muito incomum nós vemos adolescente envolvido em criminalidade organizada, até. Então, participando de organização criminosa, o que é lamentável, porque alguns anos atrás nem ao menos se falava em organizações criminosas aqui no Brasil. Mas é uma realidade que o Estado tem que aprender a enfrentar também, né? Nós temos que, a todo tempo, se modernizar para encarar essa nova realidade. Mas eu vejo com muito otimismo, eu vejo que o Estado está melhorando, né? Está credenciando seus profissionais de forma melhor e a sociedade está evoluindo. Em Barueri, por exemplo, nós temos um contraste social marcante, né? Todo mundo sabe. E o senhor já deve ter atuado em casos, por exemplo, com jovens milionários da região de Alphaville e, ao mesmo tempo, com jovens carentes. É difícil lidar com isso, doutor Renato? Essa diferença grande? É difícil. É difícil porque numa cidade como Barueri, em que nós temos, em Alphaville, talvez, né, as maiores fortunas ali da região, e é complicado, porque nós temos que ter o mesmo tratamento jurídico, o mesmo tratamento igualitário, seja para o filho do operário, seja para o filho do deputado, do senador, enfim, do grande empresário. E essa igualdade de tratamento, o judiciário tem que resguardar todo o tempo. Eu dou alguns exemplos, né? Há um tempo atrás, nós fizemos um trabalho para impedir que adolescentes menores dirigissem sem habilitação, o que colocava em risco toda a coletividade, porque o adolescente não tem condições de trafegar, não tem preparo e nem psicologicamente está apto a conviver com um veículo automotor. E isso acabou gerando, lógico, no início um certo transtorno, mas depois nós conseguimos uniformizar e sensibilizar, inclusive, a sociedade que eles também deveriam fiscalizar esse tipo de comportamento e coibir. Então, muitas vezes os pais chegavam com o adolescente infrator e após conversar com o promotor e o próprio adolescente, os próprios pais começavam a mudar o comportamento, a coibir também e evitar que os colegas, dos amigos também dirigissem, exigir também do poder público, dos próprios condomínios, uma fiscalização mais efetiva. No ano passado, por exemplo, o senhor atuou no caso das adolescentes Raíssa Tavares e Elaine Serra Gomes da Cruz, as duas com 13 anos que foram assassinadas em Santana do Parnaíba por uma suposta gravidez. O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre esses garotos que mataram as duas adolescentes? Será que eles têm recuperação, doutor Renato? Veja, esse caso, alguns casos são marcantes dentro de uma cidade, dentro de uma comarca. Esse caso foi um caso de repercussão nacional. Com certeza. A brutalidade com que o ato foi praticado e a insensibilidade de um dos adolescentes foi algo marcante, ao ponto de chegar na delegacia de polícia e ficar sorrindo para os repórteres. Então, foi algo... realmente foi um caso de repercussão. A população, me parece que o próprio reflexo social, a população não aguenta mais, não quer saber de adolescente com esse tipo de comportamento. A sociedade não quer conviver. Para ter uma ideia, nós fizemos a reprodução simulada, a reconstituição, para estabelecer a responsabilidade de cada adolescente no evento. E a população se inflamou a ponto de nós termos que fazer
um cordão enorme de viaturas para impedir que o local fosse invadido. Ou seja, eu acredito que os adolescentes tenham recuperação, mas o nosso modelo de punição do Estatuto ele é ainda um pouco utópico. É necessário que se a lei vá se adaptando. Como em outros países, é preciso que seja aferido pelo juiz o grau de responsabilidade para que o adolescente responda na medida do seu grau de entendimento. E esse caso já foi resolvido, doutor Renato? Já. Qual foi a sentença? Uma resposta, a sociedade teve uma resposta favorável, os rapazes foram internados, né, na fundação e o acompanhamento feito pela fundação, os relatórios são emitidos para nós, né? Uhum. Um dos rapazes me parece que é mais suscetível à recuperação, outro me parece que necessite de um tratamento mais intenso, talvez até um tratamento psicológico mais E esse intenso. talvez tenha influenciado o outro. Sim, ele que coordenou toda a ação. Exato. E o outro teve uma participação, mas uma participação menos efetiva. Qual é a diferença dos assassinos das duas garotas e do jovem Fernando Dutra Pinto, que sequestrou a Patrícia Bravanel, a filha do apresentador Silvio Santos, em 2001? Qual é a diferença deles? Há uma diferença substancial. Você vê que, embora na época tenha sido designado para o caso, em razão do Fernando Dutra Pinto, na época, em 2002, um caso também de repercussão, de ter matado 2 policiais. Ele matou 2 policiais e feriu um terceiro policial em Barueri, quando ele tentava, com o dinheiro obtido no resgate, se evadir da ação policial. Então, ele se escondeu no flat e ficou ali até que os policiais desconfiaram daquele comportamento, né? Os funcionários do flat avisaram os policiais. Veja, há uma diferença pequena, porque esses adolescentes que fizeram um crime bárbaro tinham na faixa de 17, 18 anos, e o Fernando, pouco mais de 20 anos, ou 19, 20 anos. Né? Quer dizer que a gente pode considerar a mesma faixa também. Veja, mas havia um perfil diferente. Havia um perfil diferente, porque é um sujeito que já voltado para o mundo do crime, um sujeito preparado para a prática do crime. Ou seja, é diferente o comportamento de um adolescente que pratica ou está iniciando no mundo do crime daquele que já roubou armas de policiais, daquele que já tinha um histórico. Se prepara com 3, 4 armas e que está apto a reagir contra qualquer um que se coloque à sua frente. Vou tocar num assunto que é polêmico, que é a questão da redução da maioridade penal. O senhor é a favor ou é contra essa redução? Eu penso que nós temos que mudar o sistema. A forma com que está o modelo que nós adotamos é um modelo chamado de biológico. Ou seja, completou 18 anos, é imputável. Tem menos de 18, é inimputável. É automático. No dia do seu aniversário, você completou os 18, você responde criminalmente. Aliás, até uma pergunta que eu brinco com os alunos na faculdade. Falar, se no dia do seu aniversário você comete um crime, você já responde nos termos do Código Penal, porque você já completou 18 anos no dia do seu aniversário, né? Então, veja, o adolescente, ele responde na forma do estatuto, que é muito mais brando. Nós tínhamos que criar um sistema, a mera redução talvez não seja a solução. A solução seria conferir ao juiz a possibilidade de dizer qual é o grau de entendimento ou não. Então, ele pode entender que, em razão da idade, a sua responsabilidade penal é reduzida, mas ele tem que cumprir pena, normalmente. Para isso, nós teríamos que alterar a nossa Constituição, o que não é... Tudo esbarra na Constituição. O que não é difícil, porque a nossa Constituição já está bem remendada. Né? Emendada e remendada. Eu estou falando isso porque a gente percebe aqui nas entrevistas. Todos comentam que tudo esbarra na Constituição. Nosso modelo constitucional é de 88, então nós temos que... As adaptações sociais, as mudanças sociais são rápidas, né? E exigem que o Estado também tenha um papel rápido de resposta. Né? A idade penal é algo que tem que ser alterado. Recentemente, o nosso legislador ele não tem sido feliz nas suas mudanças legislativas, infelizmente, né? Recentemente, nós tivemos uma resposta, né? O
Poder Judiciário dizendo que não dá para aplicar a lei. Por exemplo, na questão da embriaguez ao volante, o STJ está dizendo claramente, falou, olha, não se pode aplicar a lei nos modos que está determinada. Faça uma boa lei que eu aplico uma boa lei. O papel do Judiciário, do Ministério Público, é aplicar a lei. Se nós temos uma lei mal elaborada, nós temos um produto ruim nas mãos, né? Então, hoje, nós precisamos, sim, alterar a idade penal, mas criando a possibilidade do juiz determinar em cada caso concreto se aquela pessoa deve ou não responder. Se é o caso dele responder de uma forma menos branda, ou seja, na forma do estatuto, ou se ele responde de uma maneira criminal, uma pena, só que de maneira reduzida em razão de sua idade. Outros países já adotaram esse modelo e não me parece que seja inadequado para o Brasil. No caso, por exemplo, da pessoa se recusar a fazer o teste do bafômetro, ela não quer prova contra si mesma. Sim. Qual é a sua opinião a respeito disso? Veja, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, ao prever, ou nós estamos discutindo hoje, o tema do momento é a questão da embriaguez ao volante, me parece uma questão muito pequena dentro do contexto maior, que é o problema da embriaguez como um todo. Então, essa ideia de mudar a quantidade de pena, como quer o legislativo, ou de admitir outros meios para provar o crime, me parece que é uma solução paliativa. Me parece que é uma solução que não atinge os fins. Eu explico melhor. Veja, a pessoa que hoje pratica um homicídio ao volante de um veículo, estando ele embriagado ou não, se ele prestar socorro, se ficar ali e prestar socorro, ele não pode ser preso em flagrante. Então, veja, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, ele é cheio de incoerências. O legislador, ele quer criar hoje um conceito de embriaguez que já existe desde o direito romano. Desde o direito romano que nós já temos um conceito claro do que é embriaguez. Se nós, Débora, se nós procurarmos na Bíblia, já tem citações sobre o uso exagerado de vinho. Então, note, é algo que não é novo nem para o direito penal e nem para a medicina legal. Agora, o que nós não podemos é criar uma nova embriaguez no Código de Trânsito Brasileiro, dizendo que, olha, quem tem 0,6 está embriagado e comete crime. Como é que isso... Então, nós estamos dando ao bafômetro um papel preponderante. E nós estamos fazendo com que o cidadão... Eu não posso exigir que o cidadão tire sangue, porque é uma prova de natureza corporal. O bafômetro é uma prova de natureza corporal. E é contraditório também, porque como é que uma pessoa que está alcoolizada pode prestar socorro a essa vítima? Não é verdade? É um absurdo, é um absurdo. Me parece que a intenção do legislador na época, esse código, em 97, quando ele surgiu, vendeu-se a imagem de que agora acabaram os crimes de trânsito. Agora, ninguém vai vender bebida na beira de rodovia, quem for pego em alta velocidade vai perder a habilitação, quem praticar crime ou estiver embriagado vai preso, ponto. Só que esqueceram de avisar o legislador que nós já tínhamos um Código de Processo Penal, que nós já tínhamos outras leis que tratam da matéria. Ou seja, o sujeito que pratica um crime hoje presta fiança e vai embora. A sociedade fica olhando o sujeito sair da delegacia, depois de prestar fiança e matar 2, 3, 4 pessoas. Então, veja, nós já temos um crime previsto no Código Penal chamado homicídio, no artigo 121. Aquele que usa o veículo, seja em alta velocidade, seja embriagado, seja competindo, tirando racha, ele assume o risco de produzir o resultado. Então, ele não pode responder na forma do Código de Trânsito. E sim, nós temos que mudar o Código Penal e acrescentar um parágrafo que este crime praticado ao volante será submetido a julgamento perante o tribunal do júri. E é um crime intencional. Nós chamamos de préter doloso. Então, veja, à medida que esse sujeito for julgado por 7 jurados, que são pessoas comuns, e correr o risco de ficar efetivamente preso, aí sim nós temos uma resposta eficaz. E a questão da embriaguez, Débora, é muito mais complexa. Nós temos que envolver o Estado, nós temos que envolver órgãos de saúde, nós temos que envolver o poder público. Veja,
Nós não podemos ter a hipocrisia de ter propaganda veiculando uso de bebida com festas maravilhosas, com eventos maravilhosos. E a família envolvida gera uma série de problemas. Um clima de alegria, de belas mulheres. Veja, o lobby da bebida é muito forte. Sim. Então, movimenta bilhões. Então, nós temos Como era antigamente do cigarro, exatamente, nós temos que criar uma cultura assim como se criou do cigarro. Olha, você quer beber? Tem local adequado para beber. Ótimo. Beba lá, como outros países, como nos Estados Unidos, em alguns estados, você não sai com uma garrafa de bebida na rua. Você vai beber naquele lugar. Sim, aquele que vendeu a bebida é corresponsável, assim como no cigarro. Olha, se você saiu embriagado do estabelecimento, esse bafômetro devia estar lá na porta do estabelecimento. Se você deixou o indivíduo beber aqui, você recebeu um lucro por isso. Você é corresponsável. Se ele causar algum dano, amigo, não no âmbito criminal, mas no âmbito civil, você vai responder solidariamente. Você vai indenizar essas pessoas que sofreram com essa conduta. Veja, as praças de pedágio poderiam exigir que veículos de transporte, ou mesmo disponibiliza bafômetro, disponibiliza tratamento de psicólogo, disponibiliza tratamento de voluntário. Veja, a sociedade quer participar. Hoje, se você entrar num restaurante e acender um charuto num lugar fechado, não precisa mundo é contra. Imagina. Nem o dono falar alguma coisa. A sociedade te põe para fora. Uhum. Então, é esse tipo de comportamento que nós temos que ter. Não é aumentando a pena de um determinado delito que vai mudar um comportamento social. Nós temos que inserir num contexto maior, num contexto de educação, até nas escolas. No início desse ano, de 2012, nós tivemos a Operação Centro Legal na Cracolândia, em São Paulo. Naquela ocasião, um policial fez a afirmação que é o mural da nossa semana. Você prefere tratar um câncer localizado ou com ele espalhado por todo o corpo? É isso que estamos fazendo, espalhando o câncer. Doutor Renato, na sua opinião, a ação na Cracolândia poderia ser conduzida de outra forma? Veja, vamos partir de um princípio. Alguma coisa deveria ser feita? Sim. Mas a questão da Cracolândia é muito mais complexa do que o âmbito da polícia. Ou seja, a polícia não é o órgão em que pese a boa vontade da Polícia Militar nesse episódio, mas não é o órgão credenciado para resolver um problema como esse, que é um problema complexo, que envolve saúde pública, que envolve narcotráfico, que envolve tratamento posterior. Ou seja, seria muito mais útil para a sociedade que fosse feito uma força-tarefa envolvendo várias forças vivas da sociedade para que houvesse encaminhamento para tratamento, acompanhamento psicológico, acompanhamento familiar, entidades para abrigamento dessas pessoas. Veja, muito mais eficaz do que eu dispersar esse problema. Na verdade, nós estamos resolvendo um problema. Criando outro. Bom, eu sei que você é pai de uma garota de 1 ano, a Rafaela, e não dá medo de ser pai num Brasil tão desigual e violento? A Rafaela é um amor, né? Uma menininha de 1 ano que ela toda hora ela tem a capacidade de me deixar sem graça, né? Ela transformou realmente nossas vidas. Mas eu sou uma pessoa, Débora, extremamente otimista. Porque, veja, eu tenho como meu exemplo de vida, né? Que eu venho de uma família muito humilde. E um dos pilares para transformar a vida de alguém é a educação. Então, a educação, a determinação, o esforço, os princípios. Então, eu acredito, sim, que ela vai ter uma vida muito melhor e acho que as pessoas que hoje têm uma possibilidade de informação muito maior, muito mais vasta, ela pode buscar meios para transformar, para melhorar a sua vida através da educação. Eu acredito que a educação, os princípios familiares, a fé, é o que faz mudar tudo. Então, eu penso, talvez, que a Rafaela tenha a oportunidade de ser muito mais do que eu fui na vida, do que um promotor, talvez.
Então, acho que esse é o legado que nós temos que deixar para eles, né? A possibilidade de mudar a vida, de melhorar a vida dos outros, né? Das pessoas, da sociedade como um todo, através desses valores que são simples. Bom, tem tanta coisa na sua vida que é interessante a gente comentar. Pena que o tempo é curto. O senhor é saudosista? Eu sou um pouquinho. Gosta de carro antigo, gosta de moto. Adoro. Conta um pouquinho da sua vida, dos seus hobbies pra gente aqui no Cartão de Visita. Eu consigo mesclar um pouquinho, né, da atividade de promotor, de professor. Eu viajo junto com um grupo de harleiros, né, de Harley Davidson, e nós aí já viajamos o Brasil inteiro, né? Já fizemos viagens para o sul, para o norte, várias vezes, para Campo Grande, Bahia, Florianópolis, enfim, já circulamos o Brasil de lado a lado, e tudo garoto de 50, 60. Tem uns garotinhos lá que mentem na idade, mas está chegando nos 70, né? Mas, e é muito bom, é um hobby muito gostoso, né? É uma terapia. Alguns vão com a família, outros vão sozinhos, e aí o pessoal, e todos mais ou menos com carreira, com trabalho já consolidado. Então é muito bom. Adoro carro antigo, final de semana fico restaurando, procurando peça, procurando coisas, né? E quando dá um tempinho ainda toco saxofone. Ao longo da vida, tem algo que o senhor se arrepende? Aquela coisa, puxa vida, não deveria ter feito isso. Existe algo assim? Não tenho, assim, grandes motivos de arrependimento. Acho que talvez a única que eu olho um pouco para trás, passado, talvez seria conviver um pouco mais com a família. Porque quando nós abraçamos a carreira ou abraçamos os estudos, nós acabamos sempre sacrificando. Alguém fica um pouco sacrificado, né? Então, eu penso que eu deveria ter convivido um pouco mais com os meus pais, me divertido um pouco mais, mas eu tive que estudar muito para chegar onde cheguei, então... Como é que o senhor imagina o futuro da Rafaela, doutor Renato? Eu imagino um futuro melhor. Eu imagino que ela vai assim, ter possibilidade de ter um conhecimento da vida muito mais fácil, né? Eu acho que quando se é pai também, com cinquentão, você consegue ter muito mais paciência, ter muito mais prazer. É mesmo? Eu pensei que fosse o contrário. Mas agora eu quero que o senhor me responda aquela perguntinha, né? Aquela perguntinha que todos acham a mais difícil, porque é para uma pessoa só. É uma pessoa só que o senhor vai homenagear. Para quem o doutor Renato entrega o seu cartão de visita, hein? Puxa vida, agora eu vou ter que entregar o cartão de visita para minha esposa, para a Juliana. Que é a Juliana, que é uma pessoa que mudou a minha vida, né? Que é minha companheira, minha esposa, foi minha aluna na faculdade, né? Então, o meu cartão é para ela. Um homem nascido em Osasco, na Grande São Paulo, e acostumado a lidar com a violência desde os tempos em que atuou como delegado. Um promotor que, após diversos anos de carreira, percebeu que era possível humanizar um pouco mais as relações envolvendo os criminosos e o próprio tribunal do júri. Um professor que acredita na recuperação de alguns adolescentes em conflito com a lei. Provavelmente um pai que espera deixar para a filha Rafaela, de apenas 1 aninho, um Brasil melhor e uma geração que, assim como imaginava Monteiro Lobato, seja realmente formada por homens e letras. E é para o promotor da Vara da Infância e da Juventude, doutor Renato Ferreira dos Santos, que eu entrego o meu cartão de visita de hoje. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.